Simplifica a expressão. Seno de 3 alfas que multiplica seno ao cubo de alfa mais cosseno de 3 alfa que multiplica cosseno ao cubo de alfa. Então, antes de assistir este vídeo até o final, tente por si mesmo resolvê-lo. Portanto, nos foi dada uma expressão trigonométrica e nos pedem para simplificá-la. Para simplificar essa expressão trigonométrica é muito simples. Vamos diretamente olhar no argumento do seno e do cosseno. Nós temos aqui 3 alfas e aqui nós também temos 3 alfas. Então vamos desfazer as 3 alfas, isto é, 3 alfas será igual a 2 alfa mais alfa. E depois desenvolver a soma desses arcos para a função cosseno e para a função seno. No final, teremos uma expressão muito simples para reduzir e exprimindo assim o resultado. Então esta é a ideia que nós vamos aplicar neste exercício. Mas antes, começo por igualar a expressão inicial a A. Portanto, reescrevo a expressão inicial. A será igual a seno de 3 alfas vezes seno ao cubo de alfa mais cosseno de 3 alfa vezes cosseno ao cubo de alfa. Digo que 3 alfas será igual a alfa mais 2 alfas. Então A será igual a seno de alfa mais 2 alfas vezes seno ao cubo de alfa mais cosseno de alfa mais 2 alfas vezes cosseno ao cubo de alfa. Para recordar, a fórmula que traduz desenvolvimento para a soma de dois arcos para a função cosseno e seno pode ser escrita da seguinte forma: seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa cosseno de beta mais seno de beta cosseno de alfa. Cosseno de alfa mais beta é igual a cosseno de alfa cosseno de beta. Mudamos sempre o sinal para a função cosseno. Seno de alfa, seno de beta. Então, essas são as duas formas que eu vou utilizar para essa expressão. Então, A será igual a seno de alfa cosseno de 2 alfas mais seno de 2 alfas cosseno de alfa. Tudo isso que multiplica seno ao cubo de alfa mais cosseno de alfa cosseno de 2 alfas menos seno de alfa seno de 2 alfa. Tudo isso que multiplica cosseno ao cubo de alfa. Multiplico seno ao cubo de alfa por toda a expressão. E o mesmo faço para o cosseno ao cubo de alfa. Multiplico por toda a expressão. Então A será igual a seno a quarta de alfa cosseno de 2 alfas mais seno ao cubo de alfa vezes seno de 2 alfa vezes cosseno de alfa mais cosseno a quarta de alfa cosseno de 2 alfas menos seno de alfa seno de 2 alfas vezes cosseno ao cubo de alfa. Seno de 2 alfas e seno de 2 alfas. Seno de 2 alfas é o arco duplo seno. E podemos então escrever o desenvolvimento do arco duplo seno. Seno de 2 alfas é igual a 2 seno de alfa cosseno de alfa. Para essa expressão, nós temos seno à quarta de alfa cosseno de 2 alfas. Podemos, portanto, associar com a expressão cosseno à quarta de alfa vezes cosseno de 2 alfas, evidenciando o cosseno de 2 alfas. Então, A será igual a cosseno de 2 alfas, em evidência, seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa, mais 2 seno de alfa vezes cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, isso vai dar cosseno de alfa ao quadrado, e seno de alfa vezes seno ao cubo de alfa, isso vai dar seno à quarta de alfa, menos 2 seno ao quadrado de alfa vezes cosseno à quarta de alfa. Olhando para essas duas expressões, podemos observar termos comuns.
Isto é 2 seno ao quadrado de alfa cosseno ao quadrado de alfa. Então vou evidenciar essa expressão. Então A será igual a cosseno de 2 alfas, que multiplica seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa, mais 2 seno ao quadrado de alfa cosseno ao quadrado de alfa, que multiplica seno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado de alfa é igual a menos cosseno de 2 alfas. Então A será igual a cosseno de 2 alfas, que multiplica seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa, mais 2 seno ao quadrado de alfa cosseno ao quadrado de alfa, vezes menos cosseno de 2 alfas. Em diante vou evidenciar cosseno de 2 alfas. Então teria A igual a cosseno de 2 alfas, que multiplica seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa, menos 2 seno ao quadrado de alfa cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, caímos numa expressão muito interessante. Nós temos seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa menos 2 seno ao quadrado de alfa cosseno ao quadrado de alfa. O que isto indica? Isto indica, na realidade, o quadrado de uma certa diferença. Essa diferença, nesse contexto, é o seno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, vamos comprovar isso. Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, tudo isso ao quadrado. Isto será igual a cosseno à quarta de alfa menos 2 cosseno ao quadrado de alfa seno ao quadrado de alfa, mais seno à quarta de alfa. Então podemos afirmar que essa expressão é igual ao quadrado dessa diferença. Daí que A será igual a cosseno de 2 alfas, que multiplica cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, tudo isso ao quadrado. Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, isso é igual a cosseno de 2 alfas. Então isso será igual a cosseno de 2 alfas vezes cosseno ao quadrado de 2 alfas. Produto de duas potências com a mesma base de expoentes diferentes, mantém uma base e soma os expoentes. Propriedade de potência. Então A é igual a cosseno ao cubo de 2 alfas. Digo que essa expressão é igual a cosseno ao cubo de 2 alfas. E por fim, resta-nos comparar o resultado encontrado com os resultados das linhas dadas A, B, C, D, E, F, G e H. Podemos observar diretamente que o nosso resultado coincide com a linha A, cosseno ao cubo de 2 alfas. Viemos no nosso quadrado e colocamos um x. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos, deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Se tiveres uma ideia diferente, pode nos enviar. Assim estarias também a contribuir para o desenvolvimento do canal. Partilha sempre os vídeos com seus amigos. Espero-te no próximo exercício. Sucessos!